Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aberta aqui no canal do Ashram. Eu sou o João Carlos Gonçalves, sou professor de língua sânscrita e filosofias da Índia no Ashram Urbano. As aulas abertas têm acontecido toda quarta-feira, ao vivo, meio-dia e 15, mas nesta virada de ano o formato se modificará e a proposta terá também uma ligeira modificação. Estamos fazendo esta aula hoje no dia 6 de dezembro, para ser lançada no dia 7, quarta-feira, como é rotina. E a partir de então nós vamos manter essa rotina das aulas abertas serem gravadas. A aula aberta tem sido uma oportunidade de nós difundirmos conteúdos, ideias, conhecimentos que circulam nos nossos cursos do Ashram Urbano, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais abrangente. E agora elas serão chamadas de o som e a escritura. Será como, vamos dizer assim, um quadro no nosso canal do Ashram Urbano, onde essa expressão é uma expressão que eu já carrego há algum tempo, já foi nome de blog, nome de site, e agora está aqui dentro do nosso trabalho no Ashram Urbano, significando som no sentido mais amplo que essa expressão tem, como uma natureza primordial da linguagem, e escritura também no sentido amplo, dos enunciados produzidos pela linguagem. Essa expressão é uma tradução livre de uma expressão que aparece num texto muito significativo, chamado Ganapati Upanishad, ou Upanishad de Ganapati, Upanishad de Ganesha. E nesse campo ela tem um sentido específico, a expressão, mas para nós aqui então vai ser uma maneira de rebatizarmos e darmos aqui novas formas ao nosso projeto das aulas abertas e mais especificidade, onde eu vou trazer mais elementos relacionados à língua sânscrita e mais elementos também didáticos e introdutórios ao estudo das temáticas de filosofia e literatura da Índia. Bom, hoje eu quero trazer para vocês uma obra muito conhecida de quem estuda Shivaísmo da Caxemira, o Shiva Sutra. Shivaísmo da Caxemira é um nome genérico, é um termo guarda-chuva que procura abranger um conjunto de tradições e de vertentes indianas. Esse conjunto de vertentes acaba ganhando uma sistematicidade, uma unidade a partir do século X em diante, com um pensador chamado Abhinavagupta. Essa ideia fundamental de Shivaísmo da Caxemira, ela vem ali traduzida numa obra que se chama Tantra Aloka, mas não só, mas é nessa obra que nós encontramos uma referência fundamental que vai sintetizar um conjunto abrangente de vertentes filosóficas do pensamento indiano. E esse pensamento indiano, por sua vez, na sua forma maior, na sua forma mais ampla, nós chamamos de Tantra ou de Tantrismo, enquanto que o Shivaísmo da Caxemira vai fazer uma absorção dessas ideias e tratar, então, delas de uma maneira não dualista. O que significa tudo isso? Esse não dualismo significa, então, que não haverá, na compreensão desta linha de pensamento, não haverá nenhum tipo de diferença essencial naquilo que nós entendemos por individualidades e naquilo que nós entendemos também por consciência e mundo, ou seja, a mesma essência que emana, o que faz surgirem, faz se manifestarem individualidades de consciência, subjetividades, é a mesma essência que faz também emanar o mundo material, ou que faz com que o mundo material, ou o mundo manifesto, o mundo das coisas, o mundo daquilo que nós chamamos de seres inanimados, provém da mesmo princípio, da mesma essência. Portanto, é uma não dualidade. Não há diferença entre matéria e espírito, se quisermos usar essa terminologia. Não há uma diferença entre objetividade e subjetividade, não havendo também diferença entre as múltiplas subjetividades. Então, esse é o princípio fundamental deste universo que nós chamamos de não dualismo dentro dessas correntes tântricas. Vejam que quando falamos de não dualismo em outros universos, como o do Vedanta, estamos falando de uma outra ideia. No Vedanta, o não dualismo não incorpora a materialidade ela é tratada sob um outro estatuto, o mundo manifesto. As coisas materiais, elas têm um outro estatuto, isso é um outro capítulo da história do pensamento indiano,
mas aqui nós estamos falando então de uma compreensão ampla de que tudo que existe é consciência. Seja a consciência manifesta por meio de subjetividade, seja a consciência manifesta por meio de subjetividades. Neste campo, nós estamos então entrando numa visão que trará como herança aquilo que nós chamamos convencionalmente de Tantra. O pensamento tântrico é o pensamento que está expresso na literatura chamada Tantra, e vejam que a palavra Tantra eu emprego aqui no seu caráter geral, no seu caráter genérico, no sentido mesmo de gênero, um gênero de textos, textos que se chamam genericamente de Tantras, e esses tantras têm seus nomes específicos. Então, tantra é carregado como uma espécie de sobrenome para dizer da família desses textos. Isso é comum no pensamento indiano, na literatura sânscrita. Nós vamos ter, então, Upanishads, há vários Upanishads. Então, Upanishad é um nome genérico ao qual pertence Isha Upanishad, ao qual pertence Kena Upanishad, ao qual pertence Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, e todos esses nomes que vão dar então, a especificidade de cada um desses textos pertencentes a este gênero chamado Upanishad. No caso dos Vedas, a mesma coisa, no caso dos Puranas, a mesma coisa, e no caso dos Tantras, também a mesma coisa. Então, Tantras específicos dentro deste universo genérico, ou seja, desse gênero de texto chamado Tantras. Tantras podem ser Vishnuitas, podem ter então adesão à divindade de Vishnu, Shivaitas, a divindade de Shiva, como é mais conhecido, como mais se popularizou. A força chamada Shakti, esse princípio da dinâmica do universo, portanto serão Tantras de linha Shakta. Shakta significa então aquilo que é de Shakti. E assim por diante, podem ser dualistas, podem ser não dualistas e pode ser alguma coisa que mistura essas duas concepções. Então, há diversos tantras. O Shivaísmo da Caxemira, na sua visão não dualista, terá preferência, então, por uma certa compreensão de universo, que é uma compreensão que vai ser capaz de englobar uma quantidade muito grande de formas de pensar, uma vez que o não-dualismo ele não é uma oposição à dualidade, Então, filosoficamente, nós temos um conceito que é fundamental aqui. Quando eu digo não-dualidade, é justamente aquilo que incorpora a multiplicidade não como um conjunto de peças isoladas ou como um conjunto de termos que estão acontecendo paralelamente, individualmente, sem nenhum tipo de conexão entre si. Então, a ideia de não-dualismo não é unificar apenas coisas diversas. A ideia de um não-dualismo é perceber que há, como substrato das coisas diversas, uma essência una. Portanto, a compreensão de que há um certo campo da nossa existência, um campo da nossa experiência, onde a multiplicidade ela é vista, ela existe, portanto, ela não é negada, mas ela é apenas um dos aspectos. Então, quando a gente fala de não-dualismo, estamos falando não apenas de uma visão que é o múltiplo, a soma das várias pluralidades, mas aquilo que é o elemento essencial que está como substrato, como princípio criativo, princípio criador, e o princípio que embasa essencialmente a natureza dessas várias formas múltiplas, dessas várias formas individuais. E nesse sentido, então, tudo que é não dualista neste universo é capaz, então, de permear e de abarcar e de abranger os vários princípios duais. Afinal de contas, tudo que é dual cabe no não dual. Esse princípio, então, é um princípio que se coloca como soberano na forma de existência plural e que permite, então, que as diferenças coexistam e que sejam vistas como elementos particulares de uma universidade mais abrangente. O Shiva Sutra se dá ali como uma espécie de passo entre a tradição dos textos chamados Tantras e a tradição dos hermeneutas, daqueles que são os indivíduos que vão, nas suas obras autorais, fazer as suas formas de interpretar, suas formas de compreender essa literatura. Nesse campo, nós vamos ter um universo, então, revelado. Os Tantras são entendidos como uma literatura
que se dá por meio da manifestação da palavra divina, e nesse sentido nós vamos ter uma série de compreensões a respeito de como essa palavra se torna palavra, de como a força da consciência torna-se manifesta por meio do verbo, se a gente quiser assim dizer, como que isso acontece de um ponto de vista mais material na linguagem. Os tantras são elaborados sob a forma de diálogos, né? E os diálogos envolvem sempre a primeira e a segunda pessoa, um eu proferindo um enunciado para um tu. E nesse ato de enunciação está um processo de manifestação desta revelação, né? De como a revelação se manifesta, de como o saber, que é o saber do mistério, o saber que então está oculto, ele se mostra por meio desta enunciação em que um eu se desdobra em duas formas, esse eu maior, esse eu que é uma substância primária, essencial do universo, esse sentido primordial de consciência, e ele se desdobra sob um eu e um tu. E nessa rede dialógica do eu e o tu, há perguntas e respostas, e então esse saber se manifesta. Essa é uma das formas de entender como os tantras se entendem, né, como um poder que se manifesta ou que faz a manifestação do saber revelado. E como revelação é um termo muito forte, né, a palavra revelação ela implica uma ideia de conhecimento direto da divindade, eles vão ter uma característica histórica fundamental. Não são os tantras que fundam a ideia de revelação no pensamento sânscrito, mas os próprios Vedas ou os intérpretes e herdeiros dos Vedas. Os Vedas, para quem não tem essa compreensão histórica, estão situados ali, nas suas datas mais antigas, em cerca de 12 a.C. Então, nós vamos ter um período de mais ou menos um milênio, né? Na sua parte mais antiga, cerca de 12 a.C., mais ou menos um milênio antes da era cristã, já da composição, manutenção, preservação desses textos dentro da oralidade, né? Aqui um parênteses, quando nós linguistas utilizamos a palavra texto, nós não utilizamos essa palavra no sentido que o senso comum dá, que seria necessariamente a palavra escrita. Texto para nós pode ser um texto oral, desde que seja uma forma fixada, né? Que é isso que nós estamos falando especificamente aqui, uma forma fixada, uma forma fixa de enunciados, de poemas litúrgicos, de poemas usados no ritual que vão sendo transmitidos, né? E texto também é uma palavra que pode se referir, por exemplo, a isso que eu estou falando. Isso é um texto, né? Não é uma forma fixada, é o que eu estou falando aqui e que está surgindo neste momento em que estou me propondo a dar essa aula. Textos podem ser orais ou não, né? Neste campo, então, nós estamos falando desses textos que se perpetuam ali na sociedade indiana até os dias de hoje, chamado Vedas, sob essa intenção de proferirem uma palavra que é entendida como revelada, ou a revelação, e que são enunciados, proferidos nos rituais, são enunciados que são entoados sob formas de rituais e que se mantém como núcleo de certas estruturas e de certas práticas religiosas. Os tantras, por sua vez, começam a surgir em cerca de 5 depois de Cristo. Essa é a data histórica pela qual nós reconhecemos documentalmente, né, ou seja, comprovadamente a presença dessas obras, enquanto textos, enquanto enunciados que se mostram ali por meio de manuscritos, que se mostram por meio de uma história das ideias, por meio de uma história material também dessas ideias, da transmissão desses manuscritos, de provas que são relevantes para o entendimento de qualquer pessoa que queira fazer disso um objeto de ciência. E aí nós vamos então perceber que neste intervalo de tempo, desde 12 a.C. até cerca de 5 depois de Cristo, nós vamos ter então uma manutenção de uma tradição revelada e o surgimento de uma outra tradição revelada. E essa tradição revelada dos tantras trará um aspecto de novidade e muitas vezes trará um aspecto de polêmica em relação àquilo que os Vedas propõem. Por isso é muito comum algumas pessoas na história das ideias, na história do pensamento místico, religioso e filosófico, contrapor tantras e Vedas, porque os tantras se propõem ali
a elaborar um novo capítulo na história da revelação do pensamento indiano e muitas vezes polemizarão de forma muito contundente com relação aos princípios que não estão contidos necessariamente nos Vedas, mas estão contidos na forma pela qual as pessoas herdaram os Vedas, ou seja, há todo um aspecto religioso, moral envolvido na transmissão dos Vedas, e essas pessoas que mantêm a tradição védica terão uma verdadeira obsessão por pureza e impureza nas suas práticas rituais, nas suas práticas cotidianas, nas suas práticas morais, e muitas vezes os tantras dirão alguma outra coisa a respeito deste tabu que seria o puro e o impuro. E nesse sentido, então, nós vamos ter um certo caráter transgressivo, um certo caráter de rebeldia, que faz com que muitas pessoas passem a admirar os tantras, pois gostam da rebeldia e da transgressão. Mas não podemos levar isso ao extremo de uma forma radical, muito menos fazer projeções a respeito do que nós entendemos hoje por transgressão e rebeldia, pois senão estaríamos colocando sobre os tantras um papel que eles não tiveram e não têm. Então é necessário estudá-los com cuidado, estudá-los com carinho, permitir que a nossa observação sobre eles seja uma observação que leia de fato esses tantras e não projete ideias preconcebidas e, acima de tudo, que nós saibamos que esses textos existem, ou os que existem, né, pois era uma tradição de muitas, mas muitas obras textuais, e esses que existem estão aí para serem estudados, serem entendidos, e não para serem objetos de idealizações. O nosso ponto é pensar que no século IX há um pensador, né, chamado Vasugupta, e como eu chamo ele de pensador, é um guru, é um sábio, uma pessoa a quem Shiva delega uma missão. Né? E essa missão a que Shiva delega a ele é a missão de receber essa escritura chamada Shiva Sutra. Então nós estamos aqui num intermediário entre a tradição revelada e a tradição autoral. Né? Então quando eu falo aqui que Shiva delega a ele essa missão de ler, né, esse texto, ou de receber esse texto e ensinar esse texto, eu estou falando então já de uma tradição herdada e uma narrativa aqui que eu vou ler com vocês, que é de um comentador dessa obra, o célebre Kshemaraja, nascido no século X, que atuou entre século X e século XI, nasceu no final do século X, provavelmente, e ao comentar o Shiva Sutra, ele conta o seguinte relato a respeito da sua origem. Ele diz aqui: certa feita, a ele, Vasugupta, em sonho, o Supremo Shiva, sob o intento de que, abre aspas, nesse mundo dominado pelas escolas de conhecimento dualistas, a tradição secreta não se perdesse, fecha aspas, desejando transmitir a graça e agraciando-o, fez aflorar nele tal inspiração, abre aspas, há um segredo numa imensa pedra sobre a montanha. Tendo-o aprendido, ensina-o aos que são dignos da graça, fecha aspas. Ao despertar, dirigiu-se a tal pedra imensa e com o mero toque das mãos ela revirou, mostrando o que havia sido conversado no sonho. Então ele encontrou os aforismos de Shiva, a coletânea dos segredos de Shiva. Ao aprendê-los, ensinou os discípulos legítimos, a começar pelo excelso mestre Kalarta. Então essa é uma história que Kshemaraja, o comentador nascido no século X, conta a respeito da obra Shiva Sutra, que está ali no século IX, muito provavelmente. E vejam aqui esse detalhe, né, as aspas, né, neste mundo dominado pelas escolas de conhecimento dualistas, a tradição secreta não se perdesse. Então vejam aqui que dá-se, né, nessa narrativa uma importância muito grande a noção de que Shiva não está transmitindo esse texto à toa. E não é um tantra, são os sutras de Shiva, né? São os sutras que falam de Shiva e foram transmitidos por Shiva, por isso Shiva Sutras. A palavra sutra nós traduzimos normalmente como aforismos, então são dizeres breves, esses dizeres breves são dizeres que tem como característica não sobrar nenhuma palavra, não ter nenhuma palavra, vamos dizer assim, supérflua, pelo menos é assim que ele é descrito tradicionalmente. É um texto relativamente breve, com 77 sutras, dividido em 3 capítulos. E então, nesses 3 capítulos, nós vamos ter uma exposição de uma visão não dualista da realidade, que marca como uma espécie de
obra fundadora, com o devido cuidado dessa expressão, mas como uma espécie de obra fundadora, é o início da tradição, então, dessas obras autorais, desses intérpretes das tradições tântricas, né? E aí nós vamos ter um universo muito grande de textos e de obras que nós vamos colocar dentro deste campo chamado Shivaísmo da Caxemira, o Shivaísmo não dualista, o Tantrismo não dualista, que herdará essas obras tântricas e vão então fazer sobre essas obras tântricas suas diversas construções, interpretações e reinterpretações. Há uma grande quantidade de pensadores ali, uma grande quantidade de obras, e o Shiva Sutra tem uma importância fundamental ali, muito significativa. Nós contamos ali com algumas traduções, né, para o Shiva Sutra. Essa passagem aqui é da tradução que ainda está em construção. Eu estou traduzindo esse texto com o comentário chamado Vimarshini, de Kshemaraj, um comentário, então, como eu disse a vocês, em sânscrito, de cerca do final do século X ou início do século XI. Os sutras são breves, né? São 77 sutras, isso é fácil de traduzir, né? A gente já tem essa tradução, trabalhamos agora sobre o comentário. E há algumas outras traduções para outras línguas, né, e podemos, né, conhecer essas traduções sob, né, diversos formatos, né. Essa é uma das traduções para a língua inglesa, do Jaidev Singh, que também traduz o comentário do Kshemaraj. Essa outra aqui, ela é uma transcrição das aulas que o Swami Lakshmanju dava a respeito desse texto. O Swami Lakshmanju foi um guru do século XX, uma figura fundamental para a transmissão do Shivaísmo da Caxemira, né? Foi uma pessoa que teve a generosidade de receber muitas pessoas nos suas aulas, no seu ashram, de ler obras muito eruditas junto com essas pessoas, e nós temos uma geração de pesquisadores, pesquisadoras, adeptos e adeptas dessa tradição, graças ao Swami Lakshmanju, né? E por ele ter estado no século XX, atuando de uma maneira muito aberta, muito honesta e generosa, temos também acesso a muitas gravações dele, né? Das suas aulas e tudo mais. Temos também essa tradução aqui do Mark Ditkovsky. Nesta tradução ele traz o comentário de Bhaskara, é um outro comentário também de grande importância. Essa obra aqui está traduzida para a língua inglesa. Temos tradução para o italiano. Essa tradução aqui é uma tradução muito boa, Gli Aforismi di Shiva, do Raffaele Torella. E também, entre outras aqui para a gente mencionar, essa tradução para a língua francesa, Shiva Sutra e Vimarshini de Kshemaraj, pela Lilian Silburn. É uma obra estudada, é uma obra lida, e quando nós lemos esses comentários trazem para nós referências de outros tratados, de obras tântricas, ou seja, de obras reveladas, como Svachanda Tantra, Vijnana Bhairava Tantra, traz pedaços de obras autorais, como Ishvara Pratyabhijna, de Utpaladeva, trazem então uma rede de conexões, trazem a intertextualidade com todo esse universo sânscrito, com todo esse universo tântrico não dualista. O Shiva Sutra começa com um aforismo dizendo: a consciência universal é a essência, ou é a essência do Si, Chaitanyam Atma, e neste dizer ele está dizendo muita coisa, que a consciência universal é tanto a essência do universo, é a natureza essencial do universo, de tudo que existe, sem excluir absolutamente nada, e também de que ela é o Atma, no sentido de que é isso que todos os sábios buscam, desde os tempos em que isso está expresso em algum tipo de literatura, como no caso das Upanishads, pela palavra Atman, o Si. Então, o Si é a consciência universal, que ao mergulharmos na nossa própria consciência, na própria essência, encontramos a universalidade, o aspecto universal
da existência. Então existem, a partir desse sutra, existem todos os fatores, né, que limitam, porque existe então uma ideia de que nossa consciência, nossa mente, nosso ser contém a totalidade do universo, mas como é que nós não sabemos disso? Como é que isso se dá? E aí então vem uma explicação cosmológica, metafísica, e epistemológica, no sentido de que é um estudo a respeito de como nós conhecemos, o que nós conhecemos e qual o limite do nosso conhecimento, para dizer por que que não se dá essa percepção, mas como que ela pode vir a se dar. E aí tem toda a soteriologia, né? A forma de libertação, a forma de emancipação da consciência nesse sentido. Então há um universo ali muito grande, muito extenso, muito belo também presente nesse texto. Vale a sua leitura, vale o seu estudo por essas fontes aqui que eu mencionei, fundamentalmente, e que sejam, né, estudos pormenorizados, porque é um texto, ainda que breve, trabalhoso, porque trabalha com conceitos e com uma herança de conhecimento bastante complexa. Bom, esse é o Shiva Sutra, teremos oportunidade de detalhar outros aspectos, de falar um pouco mais sobre esse texto, de falar de algumas passagens. Aqui nós estamos então no final da nossa primeira versão do som e a escritura, né? A nossa transformação, nossa metamorfose aqui das aulas abertas. Gostaria de pedir para vocês que façam ali todos os procedimentos que se pedem, né, nessas plataformas de vídeo, que curtam o vídeo, que compartilhem e caso tenham interesse na nossa abordagem, na nossa proposta, sigam o canal do Ashram Urbano, visitem o site da escola, conheçam as atividades que nós fazemos lá, os cursos e demais projetos, né, é importante para nós e para a manutenção das nossas atividades aqui nessa plataforma, é muito importante que sigam o canal e mantenham divulgando, assim ela segue sendo sustentável. Gente, muito obrigado por assistirem, muito obrigado pela companhia e até uma próxima.